Oi, gente! Hoje eu vim aqui contar pra vocês como foi o meu parto na rede pública. Confesso pra vocês, logo quando eu engravidei, que meu maior medo era ganhar bebê na rede pública. Pelo fato de algumas maternidades e alguns hospitais forçarem o parto normal. Eu sei que é algo polêmico, eu sei que pode ser que exista alguém que vai me criticar, mas eu sempre tive medo do parto normal, porque eu nunca gostei de sentir dor e eu tinha pavor só de imaginar sentir dor por horas. Então, não era algo que entrava na minha cabeça e o tipo de parto que eu queria ter era o cesárea. Enfim, contei no vídeo anterior que o meu parto foi antecipado por complicações durante a gestação e no dia 8 de dezembro eu dei entrada na maternidade, porque eu tinha perdido praticamente todo o líquido e eu não perdi assim da bolsa estourar, foi perdendo pouquíssimas quantidades que eu nem percebia, talvez ao urinar, ao tomar banho, sair eu nem percebia. E eu dei entrada no hospital no dia 8 de dezembro. E assim, confesso que eu estava morrendo de medo. Eu fui pro Santa Casa, foi onde eu fui encaminhada pela gravidez de alto risco. Cheguei lá por volta de umas 3h30 da tarde, por aí. Eles fizeram a minha ficha e eu subi pra maternidade. Cheguei lá, aguardei mais ou menos uns 30 minutos, porque tinha gestantes na minha frente para ser atendida. Quando chegou na minha vez, eu fui atendida por 2 obstetras, onde eles fizeram exame de toque para saber se eu tinha dilatação. E eu não tinha dilatação, até porque meu parto estava previsto para o dia 2 de janeiro e eu tive a bebê no dia 8 de dezembro, pouco menos de um mês antes. E chegou lá, eles viram que a bebê estava alta, o colo do útero estava fechado. E a minha cesárea precisava acontecer de imediato, porque eu não podia esperar muito tempo, que a bebê estava ficando seca dentro do útero. Daí eles foram pedir autorização ao anestesista porque eu tinha almoçado. E eu não tinha tempo de esperar aquelas, acho que é 6 horas, ou alguma coisa assim, da hora que você come pro parto cesárea, sei lá, tem uma quantidade de horas aí e eu não pude esperar. Então o anestesista liberou e eu fui pra sala de pré-parto, em torno de umas 4h30, eu acho. Eu fui pra sala de pré-parto e fiquei aguardando lá o retorno de algum médico, enfim, fiquei lá deitada. E minutos depois uma enfermeira apareceu e pediu pra usar um avental, acho que é um avental, acho que é aberto na frente. Colocaram a touca e separaram as roupinhas da bebê, a primeira troquinha dela. Aí veio o senhor, pediu pra eu sentar na cadeira de rodas e ele me levou pro andar de cima da maternidade. Então eu fui levada pro 2º andar da maternidade, para a sala de cirurgia. Eu acredito que eu cheguei lá em torno de umas 5 horas da tarde, porque a bebê nasceu 5h35. E, gente, eu tava morrendo de medo. Assim, eu tinha medo do parto normal, mas eu tinha medo de complicações da cirurgia. Então, assim, querendo ou não, eu tinha medo de qualquer parto, mas se fosse pra preferir, eu preferia sempre o cesárea. Mas medrosa eu sou, eu tinha medo principalmente da anestesia. Cheguei lá, eu acho que eu enchi bastante o saco da enfermeira, porque eu tava com tanto medo que eu enchi ela de perguntas de quanto tempo durava o parto, de se doía, se não doía, enfim. Aí ela me preparou, colocou o acesso em mim, colocou soro, eu acho, mediu minha pressão, meu batimento, e aí entrou a equipe médica. A equipe médica tinha 3 obstetras, 3 pediatras, tinha um cardiologista, tinha um psicólogo, tinha um socorrista, se eu não me engano 2 enfermeiras e tinha 2 rapazes que eu não sei quem eram. E o anestesista. Eu não sei se é essa quantidade mesmo de médico que toda cesárea tem,
Então, gente, voltando. Eu não sei se é essa quantidade de médicos em todos os locais, ou se é porque minha gravidez estava de risco. Então, precisou de uma equipe médica maior, não sei. Confesso que essa quantidade de médico meio que, ao mesmo tempo que me passou uma segurança, me deixou um pouco assim com medo. E a pediatra chegou pra mim falando, assim, dizendo um certo mandou a real, né? Falou que não era pra eu me preocupar, mas que eles não iam me esconder nada. A bebê era prematura, estava seca dentro do útero, então tinha risco dela ao nascer não conseguir respirar. Então tinha 3 pediatras, cada um teria uma função diferente ao nascimento da bebê, se caso ela tivesse algum tipo de complicação. Enfim, isso me tranquilizou em nada. Enfim, aí na parte que eu mais estava com medo, que era da anestesia, ele pediu pra eu, em cima da cama, da maca mesmo, só abaixar a cabeça, e ele fez as aplicações. Eu acho que foi 4 aplicações, se eu não me engano, sei lá, se eu não tiver esquecido já. E as aplicações não dói nada, gente. O problema que aconteceu comigo, que eu entrei em pânico, foi porque eu tenho pavor de anestesia. Dentista, se for pra me usar anestesia, eu prefiro nem usar anestesia quando eu vou ao dentista. Se tem alguma coisa que dá pra fazer sem anestesia, eu prefiro que seja sem. Então, quando a anestesia começou a dar efeito, que eu não sentia mais a metade do meu corpo pra baixo, eu comecei a entrar em pânico, em desespero, assim, sei lá, não tem nem como descrever. O medo que me bateu, o pavor. Eu imaginava assim, se acontecesse alguma coisa no hospital, eu não ia poder sair correndo. Mas enfim, não sei o que ele fez. Ele foi logo em seguida e aplicou alguma coisa no meu soro. Eu não sei se foi algum calmante, eu não sei, só sei que eu fiquei serena. Na mesma hora, serena, assim, calminha, calminha, calminha. E eu lembro que logo quando ele terminou a aplicação no acesso, a médica já levantou a bebê. Falou: aqui, mãe, a bebê já nasceu, olha como que ela é rosadinha. Ela nasceu muito vermelha, assim, bem rosada, bem vermelha. E já nasceu chorando, então ela não teve nenhuma complicação. Por ser prematura, ela é de 8 meses, não teve complicação nenhuma, graças a Deus. E o parto todo foi muito rápido, eu acho que foi bem menos de 1 hora. A enfermeira falou que durava em torno de 1 hora, 1 hora e meia. Mas eu acho que não passou nem de 40 minutos, não. Até pra me fechar foi rápido. Eu acho que deve ter levado em torno de uns 30 minutos, se não for muito aí. Aí eu fui pra sala de recuperação, fiquei lá em torno de umas 2 horas, daí me desceram pro quarto. A bebê não precisou ficar na UTIM, nada disso. A maternidade dá uma nota ao recém-nascido de 0 a 10, ela recebeu 9, então assim, de esperteza, né, vamos dizer. Foi uma bebê muito esperta e saudável, né, graças a Deus, porque eu não tomei nenhum tipo de medicamento durante a gestação, porque eu passei mal, nem o ácido fólico, nem o ferroso e nada, e ela nasceu super bem. E em questão da minha recuperação, de como foi a cesárea, vai ter um vídeo explicando, porque eu não tirei resguardo, eu não pude tirar resguardo, não tive essa opção. Então eu vou contar pra vocês da dor, do pós-parto, enfim. Eu posso adiantar que foi tudo muito tranquilo. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. O próximo vídeo vai ser da resguardo. Então quem não é inscrito no meu canal, se inscreva para se manter atualizado. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.